sou a professora Rúbia, professora de língua portuguesa, e hoje vamos ver os discursos e as situações. Algo para o 8º ano, mas que lá no 9º ano nós damos uma revisada e nos outros momentos também. Primeiro, discurso direto e discurso indireto. No discurso direto, eu transcrevo exatamente o que foi dito, ou por uma fonte de informação, ou pelo personagem. Por exemplo, nesta história em quadrinho aqui da Mafalda, que é do Quino. O que você está recortando do jornal, mamãe? Uma receita. Como que eu iria escrever? Mafalda pergunta para sua mãe: o que você está recortando do jornal, mamãe? Eu coloquei exatamente o que ela disse no travessão. Isso é discurso direto. E ela responde, esse ela aqui no caso, a mãe da Mafalda. Uma receita. Exatamente o que a mãe falou no travessão. E isso é o discurso direto. De coisa gostosa, sopa de peixe. Mafalda questiona, de coisa gostosa? E sua mãe esclarece, sopa de peixe. Discurso direto coloca exatamente o que foi dito. Mafalda encara o jornal indignada, neste ali não tem nenhuma fala, e protesta, abaixo a liberdade de imprensa. Coloquei exatamente o que a Mafalda falou. Isso é discurso direto. Desta vez uso aqui o travessão, né? Nas literaturas nós vamos usar o travessão. É o mais usado. E no discurso indireto, eu falo o que foi dito pelo personagem, só que eu uso as minhas palavras. Mafalda pergunta para sua mãe o que ela está recortando do jornal. Enquanto que aqui na história em quadrinho, o que você está recortando do jornal, eu vou dizer o que ela está recortando do jornal, porque se eu falar você, vai ser a pessoa que está lendo o texto. Então, tenho aqui o que ela, esse ela, porque seria a mãe da Mafalda. E ela responde que é uma receita. E a mãe da Mafalda responde que é uma receita. Discurso indireto. De coisa gostosa, sopa de peixe. Mafalda questiona se é de algo gostoso. O narrador disse o que a Mafalda falou? Disse, mas ele usou as suas palavras. E sua mãe esclarece que é uma sopa de peixe. Mafalda encara o jornal indignada, porque ali não houve fala alguma. E aqui no último, em que ela disse, abaixo a liberdade de imprensa. E protesta gritando sua insatisfação com a liberdade de imprensa. Aqui temos um polvo e uma baleia. Como o mar está poluído, esses humanos têm poluído tudo. Vamos ver como fica no discurso direto, que é aquele em que eu coloco exatamente o que foi dito. O polvo lamenta. Como o mar está poluído, exatamente a fala do polvo. E a baleia completa. Esses humanos têm poluído tudo. Como fica no discurso indireto? O polvo lamenta o fato do mar estar poluído. O narrador falou que o polvo disse sim, mas usou suas palavras. E a baleia completa dizendo que os humanos têm poluído tudo. Aqui, um médico e uma criança. Quantos anos você tem? Eu tenho 2 anos. Como fica no discurso direto? O médico perguntou para o menino, 2 pontos. Travessão. Quantos anos você tem? Exatamente o que o médico disse. Quantos anos você tem? E o menino respondeu, eu tenho 2 anos. Aqui no travessão, eu tenho 2 anos. Discurso indireto. Vamos falar sobre esse diálogo? Sim, mas vou usar a minha fala. O médico perguntou ao menino quantos anos ele tem. Professor, ele colocou quantos anos você tem. Mas se eu disser, o médico perguntou ao menino quantos anos você tem, eu estarei perguntando para a pessoa que está lendo este texto.
Então, eu usei a minha voz, a minha fala aqui, discurso indireto. O médico perguntou ao menino quantos anos ele tem. Aqui, quando o menino responde, eu tenho 2 anos. E o menino respondeu que ele tem 2 anos. Discurso indireto. Porque se eu falar assim, ó, e o menino respondeu que eu tenho 2 anos, é como se eu tivesse 2 anos. Eu não tenho 2 anos, certo? Então, quando nós temos a literatura, nós usamos mais o travessão. Já num texto jornalístico ou em artigos científicos, pesquisas, nós usamos mais as aspas. E é interessante nos textos jornalísticos, nas pesquisas, nós não ficarmos usando apenas o discurso direto ou apenas o discurso indireto. É bom variarmos para que o texto não fique cansativo. Um exemplo aqui, nós pegamos algumas matérias que saíram no especial de aniversário de Itajaí, no jornal Diarinho. Foi no dia 15 de junho agora de 2020. Uma matéria falando, Itajaí está entre as 100 cidades com maior PIB do país. O professor de economia da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, Jairo Romeu Ferracioli, conta que Itajaí já tinha tradição na construção de navios para a marinha, embarcações e equipamentos para a indústria petroleira nos estaleiros da Barra do Rio. Aqui foi usado o discurso indireto. Colocaram a fala dele, sim, mas não exatamente o que ele disse. Ele até pode ter dito isso, mas se quisessem dar ênfase, colocariam entre aspas. Agora aqui temos as aspas, que é um discurso direto. Até os anos 80, Itajaí era um polo de abastecimento e armazenagem de combustíveis e produtos como madeira e açúcar. A chegada do contêiner mudou tudo. Hoje podemos comercializar de frango congelado a carros e barcos. Fechando as aspas. Enfatiza lá, no caso, o professor Jairo. Discurso direto, exatamente a fala do professor. Jairo afirma que, para impulsionar a economia, é preciso estimular a produção e procurar novos mercados sempre. Temos aqui um discurso indireto. Com relação à questão cambial, Jairo acredita que nem sempre dólar alto e real desvalorizado ajudam nas exportações. Nesse trecho da matéria, temos então 2 discursos indiretos. No caso, o repórter escreveu o que ele disse, sim, mas usou a sua fala. A outra reportagem, o que o futuro reserva para Hercílio Luz? O arquiteto e urbanista Dalmo Vieira Filho, autor do projeto Borda d'Água, que reconecta a população ao rio, foi convidado pela prefeitura para dar uma consultoria sobre a revitalização do centro. Agora vamos ver um discurso aqui. Ele acredita que a cidade tem todas as chances de reproduzir modelos de sucesso, como no Rio de Janeiro a Praça Mauá e Barcelona com as Ramblas. Aqui o repórter citou a fala desta fonte através de um discurso indireto, mas logo depois ele usou um discurso direto, abre aspas. O urbanismo atual tem produzido muita coisa de qualidade que ainda não é aplicada. Uma delas é a centralidade, que aposta no centro como coração da cidade, que deve ser tratado de forma diferenciada para que a população sinta orgulho e volte a frequentar. Fechando as aspas, explicou. Para Dalmo, a Hercílio Luz não precisa deixar de ser um eixo comercial, mas precisa de um mix de atividades para devolver o dinamismo. Temos aqui um discurso indireto e outro discurso direto. Não se fala mais em áreas exclusivas para residências ou comércio. Nem o lazer sozinho segura uma estrutura daquela. É indispensável que tenha gente morando, que o comércio preserve a vitalidade e a região tenha áreas em que a arte e a cultura se tornem atração. Aqui discurso direto, exatamente o que a fonte falou. Vislumbra.
né? É bom nós alternarmos os verbos, não ficarmos apenas no disse, disse, falou, falou. Dalmo também aposta na valorização dos edifícios históricos e a conexão com as vias que ligam o porto ao saco da fazenda. Discurso indireto. Um bolo para Itajaí. A simpática Hilda Moleri, 89 anos, dedicou os últimos 22 anos à confecção do bolo de aniversário de Itajaí. Ela foi convidada pela primeira em 1997. Temos aqui um discurso direto, exatamente com a fala de Hilda Moleri. Abre aspas. Foi uma história engraçada. Eu estava na escola. Como é claro que aqui foi exatamente o que ela disse. Ela falou, eu estava na Escola de Arte e Lazer, no bairro São João, e as secretárias me pediram um bolo de 18 metros. Elas estavam nervosas porque não sabiam como iriam transportar o bolo até o centro da cidade. Elas pensavam que precisariam levar tudo junto, mas eu as tranquilizei. Fiz os cálculos de ingredientes e quantos tabuleiros precisávamos. Tudo para montar o doce para chegar aos 18 metros. Conta. Discurso direto, exatamente a fala de Dona Hilda. Todos os anos fomos fazendo, melhorando e o tamanho do bolo foi crescendo. Só mantivemos o recheio tradicional desde o começo. Ameixa, doce de leite e chocolate. Narra a fala dela entre aspas. Discurso direto. Estou aqui na janela, triste. Essa hora estaríamos lá na luta, preparando o bolo para o aniversário. Hoje, aqui tem sexta-feira, que no caso foi sexta-feira, quando ela disse, né? Fiz broa com a minha filha e estava lembrando do bolo de aniversário de Itajaí. Uma pena, mas esse ano não vamos ter o bolo, lamenta. Aqui outra matéria, reforço a cultura peixeira com os professores da rede de Itajaí, professor Guilherme Welton. Eu ministro oficinas de cultura popular e percussão. O Guilherme ensina violão e canto coral. São projetos distintos que conversam entre si, resultando em apresentações artísticas que mudam a vida de várias crianças e adolescentes. Comenta Elton, que também é responsável pelo programa Cultura e Travessura. Aqui é uma fala do Elton, discurso direto, entre aspas. Tudo isso seguido de poderoso refrão. Aqui eles citaram parte da música. Segue reto toda a vida, camba às direita aqui, sorria, você está em Itajaí. Houve a citação de um trecho da música. E agora, esperamos que em breve essas músicas estejam na boca do nosso povo e circulando nos assovios descompromissados da nossa gente, diz Guilherme, discurso direto. O projeto, segundo Elton, é que os clipes e as músicas circulem nas escolas de Itajaí. Discurso indireto. Agora, mais um discurso direto, que é exatamente a fala dele. Assim que a pandemia passar, a gente quer se apresentar nas escolas, levar essa cultura peixeira aos alunos. Esse resgate cultural da cidade vai renovar o repertório com músicas para as pessoas ouvirem em casa e curtir com a família, trabalhando sempre de maneira educativa. Fechando aspas, explica. Na hora em que formos colocar essas citações, nós temos que cuidar para não ficar apenas não sei quem disse, não sei quem falou, não sei quem disse. Então, na internet, nós encontramos uma série, muitos e muitos verbos declaratórios. E a professora vai rapidamente citar para vocês. Acreditar, admitir, acrescentar, afirmar, advertir, alegar, alertar, analisar, apontar, argumentar, aconselhar, assegurar, assumir, citar, comentar, concluir, comemorar, confessar, cobrar, completar, complementar, criticar, confirmar, constatar, contradizer, contar, contra-atacar, dizer, destacar, determinar, elogiar, enaltecer, tudo para evitar falou, falou, disse, disse. Explorem esses diversos verbos. Enumerar, esclarecer, estimular, exemplificar, exigir, exaltar, explicar, explanar, expor, finalizar, frisar, garantir, insinuar,
instruir, imaginar, indicar, indagar, lamentar, lembrar, mencionar, opinar, observar, orientar, ostentar, pensar, pedir, perguntar, pressupor, prometer, ponderar, provocar. Propor, prever, planejar, questionar, rechaçar, recomendar, responder, relatar, realçar, ressaltar, respaldar, retribuir, reconhecer, salientar. Sugerir, sugestionar, sustentar, valorizar. Procurem verbos declaratórios. E também há outras palavras que vão nos ajudar a colocar essas citações, que são as locuções prepositivas e conjunções. Como, segundo, conforme, consoante, de acordo e para. E também como é que fica nos artigos científicos. Por exemplo, esse, a influência dos negros nos ritmos, danças e festas populares brasileiras em Itajaí. Segundo o historiador Fábio Garcia, na palestra Cultura Afro e as Políticas Públicas, eles eram de vários lugares da África com diversos tipos de culturas. Aqui, discurso indireto. E depois, um discurso direto, com aspas também. Exceto em alguns casos, a dinâmica que predominou foi a unificação das práticas tradicionais. E de acordo com a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, citações com mais de 3 linhas devem ter o recuo de 4 centímetros à direita e a fonte deve ter o tamanho 10. Então, quando for uma citação muito longa, devemos recuar. Pessoal, muito obrigada. Continuem olhando, acompanhando as plataformas, tá? Olhem o que os professores têm postado para vocês. Cuidado com a água, não vamos desperdiçá-la. Protejam-se e até a próxima.